Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, nosso programa Energia do Bem-Estar. Antes que a gente comece com essa energia boa, do bem-estar, de esperança, reforçando a nossa fé, trazemos aqui a terceira parte do nosso assunto. Há muitas moradas na casa do meu pai, fenômeno UFO, para que a gente aprenda a apreciar as grandezas do universo, da evolução, e reforçar assim a nossa fé no futuro, a fé na nossa vida. Podemos esperar pela frente, onde podemos chegar como seres humanos, né? Então estamos aqui novamente com o nosso companheiro James Ney. Tudo bem, James? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Davidson. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia. E também vamos agradecer aqui os nossos parceiros na transmissão, né? A Rede Coramandel Espírita de Minas Gerais, na pessoa do amigo Hernani, a Rede Doutrina e Espiritismo Brasil do Rio de Janeiro, da Andréia, né? A nossa parceira Rádio Rio de Janeiro AM 1400 e o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, do Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel, né? E assim vamos começar neste dia de hoje, com o nosso companheiro Ney, trazendo a terceira parte, né? Na primeira nós estabelecemos as bases da doutrina, falamos um pouco sobre a doutrina espírita, a relação que tem com isso, com muitas moradas na casa do meu pai. A segunda falamos de alguns casos, né? Alguns acontecimentos no planeta aqui que estão acontecendo, né? E hoje vamos um pouquinho mais além, falar um pouco mais sobre, além do caso do Onilson Pater, que falamos, explicamos, né, o Ney falou detalhadamente semana passada, né? Vamos um pouquinho mais além, começando a falar um pouquinho das Pleiades, né? Na Era da Luz, que conexões que temos com esses mundos adiantados, que rumos teremos para nós, seres humanos, como são esses espíritos nobres, né? E alguns outros assuntos, né, que a gente não vai, só damos um pitaco aqui de alguns itens, né? E vamos agradecer a presença da Alcione, nossa amiga Alcione, está aí nos ouvindo, a Sandra Souza, a Lúcia Nicolini, né? Queremos que a paz envolva a todos, né? E a todos os outros ouvintes que aqui estão conosco. E, por favor, se tiverem perguntas, podem colocando aqui, que à medida do possível nós vamos responder, né? Então vamos lá, James, que você tem a nos falar nessa terceira parte, para nós começarmos os assuntos, né? E engrandecermos essa coisa que temos no universo que a gente não conhece direito ainda, estamos apenas descobrindo, né? Começando a descobrir e a entender esse universo, né? Muito bom dia, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine a todos. Pois este nosso universo
como eu disse nos 2 últimos programas, é de infinitas possibilidades. Há uma diversidade de inteligências, de civilizações, e cada uma dessas civilizações já atingiram os seus patamares de evolução, até aonde nós sabemos, através da psicografia de alguns médios, de alguns estudiosos, existe uma diversidade de formas, de raças, né? E que certamente essas raças fogem aos nossos padrões humanos, são Padrões de beleza, chamados hein? humanoides, e quando é revelado no calendário maia sobre as nossas conexões pleidianas, não é? E que isso foi algo muito discutido em 2012, não é? Que a cada 10 mil anos o nosso sistema solar penetra por mais 2 mil anos no anel de fótons, ficando mais próximo de Alcione. E aí eles dizem que a última vez que a Terra passou por ele, né, por esse cinturão de fóton, foi durante a era de Leão, há cerca de 12 mil anos. Não é? E sabemos que essas conexões, essas estradas, de forma assim bem simples, as BRs cósmicas, as estradas federais cósmicas que ligam uma galáxia à outra, Que não estão muito esburacadas que nem aqui, né? não são, São né? mais perfeitas do universo. São estradas pelas quais, com a aproximação de um campo gravitacional da atratividade de uma galáxia sobre outras, como, por exemplo, nós vivemos numa galáxia que, como eu falei anteriormente, nos programas anteriores, é uma galáxia que tem aproximadamente entre 100 e 400 milhões de estrelas. E a Andrômeda é outra galáxia próxima que tem mais de 1 bilhão de estrelas. E os cosmólogos vêm analisando dentro das suas teorias de que a Andrômeda e a Via Láctea elas vão se fundir, vão se tornar uma única. Uma vai engolir a outra, não é? Mas não vai haver uma explosão, porque elas são tão gigantescas que uma vai se conectar com a outra. Então, quando eu falo das estradas cósmicas, né, eu estou querendo dizer que o trânsito dessas civilizações que tem e já detém a tecnologia da distorção gravitacional, certamente esses seres já detêm a capacidade de viajar pelos campos gravitacionais acima da velocidade da luz. É o que nós, enquanto seres humanos, as maiores mentes brilhantes do século XX e do século XXI, admitem que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Certamente existem outras formas de velocidade que fogem às à nossa compreensão. Então, quando o Filomeno de Miranda, retornando sobre a grande transição que o planeta passa
a grande transição que o universo está constantemente em suas modificações, no seu processo cíclico de transformação. Então, alguns teóricos, vai dizer que todas as moléculas e átomos de nosso planeta têm passado por uma transformação sobre a influência dos fótons e precisando se readaptar a novos parâmetros. Não é? Ou seja, eles têm afirmado de que essa transmutação de energia, né, é algo que tem estabelecido uma comunicação entre mundos, como, por exemplo, eles têm afirmado que a Terra tem recebido inúmeros alienígenas, né, de diversas formas, desde a época das antigas civilizações. Não é? Nós falamos que existe inúmeras raças, onde alguns também entra muito, Davidson, você pode até me ajudar, vai muito pela especulações de ideias, né, de ficção, a ficção científica, os filmes que são produzidos, de uma diversidade de raças, não é? Nossa. Ela pode ser de acordo com o nível de densidade atmosférica de cada planeta. Cada planeta tem uma atmosfera específica, tem uma gravidade específica, criando, vamos dizer assim, determinados tipos de raças que vai muito de acordo à gravidade. Como, por exemplo, eles falam que os nórdicos, dentro da área da ufologia, das raças extraterrestres, que a estrutura de altura deles varia de acordo com o campo gravitacional do seu planeta. Né? Eles dizem que os nórdicos são uma raça que tem altura acima de 2 metros, 3 metros de altura, né? Que os greys, Zeta, também tem uma determinada altura, um biotipo completamente diferente da nossa, não é? E Bem que pequeno. e que a maioria dessas raças elas estão muito ligadas à densidade do seu planeta. Ocorreu um fato aqui na Bahia, nos anos 80. Eu resido aqui em Salvador, e de Salvador à Feira de Santana são 90 quilômetros. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia, e hoje Feira tem uma população de 600 mil pessoas. Nos anos 80, Feira de Santana entrou num cenário mundial da ufologia, que ocorreu um caso na zona rural de Feira, onde um suposto disco voador tinha caído em uma fazenda. E, naquela ocasião, o governo, ainda sob a ditadura, né, uma equipe de jornalistas aqui de Salvador se deslocaram até a fazenda, lá em Feira de Santana, na zona rural, e o Exército, que ainda existe esse quartel do Exército em Feira de Santana, que é um grande quartel, eles deslocaram uma equipe grande de soldados e cercaram a fazenda. Isso ficou nos registros. E o dono da fazenda, o senhor, como é que eu posso dizer, um senhor simples, né? Um homem sem muita instrução, ele foi o primeiro a ter contato
com um objeto muito luzido, né? Que ele descreveu como se fosse dois pratos invertidos, né? E que dentro daquele objeto, que ele não tinha uma referência, saiu uma espécie de um monoide, no máximo, não chegava a 1,20 m de altura, parecia um animal, uma espécie de animal, de uma estrutura biológica, e que ele iria descrever como se fosse um animal, como se fosse um macaco, um porco-espinho, na tradução desse homem, porque ele não tinha referência. Ele dizia que era uma espécie de um animal que não tinha referência aqui na Terra. Então, na ocasião, especularam-se que tipo de raça seria essa. Será que outros seres mais inteligentes tinham colocado esta forma de ser para fazer essas viagens interplanetárias, como nós fazemos com as experiências que ocorreram nos anos 70, né, de colocar macacos dentro Animais, né? Para fazer testar a atmosfera, tudo. para testar a atmosfera, né? Então, se nós fizemos isso com os macacos, é possível, não é? E Uma possibilidade. esse fato foi muito discutido na época. Então, o que podemos dizer que existe, sim, formas de vidas biológicas completamente diferentes da nossa forma de pensar. Inclusive, né, Ney, o Kardec fala isso já na doutrina, que cada espírito reveste o seu perispírito e seu corpo físico com a densidade dos fluidos de cada planeta, né? Ele fala isso. E a gente tem essas notícias de seres que têm encarnados que o corpo, a densidade do corpo deles é igual ao nosso perispírito desencarnado. Quer dizer, a pessoa fala, não quero ver nenhum extraterrestre. Mas ele pode estar aqui do lado da gente e a gente não está vendo, como são os espíritos, né? É uma coisa que às vezes o pessoal não pensa, né? Mas eles podem estar do lado da gente aqui, a gente não está vendo, porque a densidade do corpo deles é diferente da nossa, pode ser, né? Diferente da nossa. Completamente diferente, né? O próprio Filomeno, eu falo de Filomeno, que para mim foi um divisor de águas quando ele publicou Transição Planetária e relata de forma assim fidedigna esses espíritos nobres, porque essas raças, essas diversidades de civilizações são espíritos reencarnados em outros planetas, em outras galáxias, e que está sob a égide da lei gravitacional de cada planeta. Então, quando ele diz assim, em um dos trechos desse livro, sabíamos que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-lo as entidades infelizes, vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Ele narra isso aqui quando houve aquela tsunami no Pacífico que matou mais de 300 mil pessoas, e que espíritos de várias colônias espirituais ao redor do planeta Terra se deslocaram até a região onde houve o grande epicentro que matou 300 mil pessoas. Como também, nesse mesmo período, iria ocorrer emissários, espíritos que habitam a psicosfera de outros planetas, que viriam para a Terra para auxiliar este momento delicado que a humanidade ainda atravessa. Então, quando ele diz assim que emoções variadas tomaram-nos a ambos, permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia, pela mágica e sofrida no seu perípulo. Essa palavra perípulo eu acho tão
tão bonito, né? Como, de alguns bilhões de anos que o nosso planeta tem, e que é constantemente visitado por espíritos nobres, não é? Como nós temos o governador espiritual da Terra, que é Jesus, é evidente que as outras constelações, como Touro, Sírios, não é? As grandes Pleiades, está sob a orientação desses arautos, desses espíritos nobres. Ele vai falar aqui nesse livro que o nobre Orion, que viria da constelação de Touro, particularmente de uma Pleiade, que ele vai dizendo, né, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto. Que projeto é esse? É claro que um Estado brasileiro ajuda outro Estado brasileiro quando há as grandes catástrofes, como ocorreu aqui no Brasil. Um Estado, há uma campanha nacional, os estados enviam os seus bombeiros, envia pessoas para fazer resgate, para ajudar, ser solidário. As pessoas oram, rezam, né? Então, há uma solidariedade entre as civilizações. Então, quando ele diz que esse relevante projeto sobre reencarnações em massa, conforme já vinha acontecendo ao nosso amado planeta desde a segunda metade do século passado, e ora se intensifica. O que os espíritos nobres estão nos apresentando, que há este intercâmbio entre mundos e que o planeta Terra há uma miscigenação de raças alienígenas, não é? Porque eu já fui corrigido, eu tomei uma bronca, no bom sentido falando, né, Davidson, de eu ter dito alienígena e me corrigiram. Alienígena não, seres interplanetários, porque você também é alienígena, não é? E este intercâmbio vai alterar, não é, a sua estrutura genética. É claro que o caso de Eunilson, dentre tantos outros casos, eram experimentos genéticos, não é? Para dar continuidade à perpetuação das raças humanoides, das raças humanas, porque nós estamos em um grande caldeirão cósmico de infinitas possibilidades genéticas e transformação do ser. Então, quando ele diz, né, que esta não é a primeira vez que o mundo, né, a Terra, recebe viajores de outras moradas atendendo à solicitação de Jesus Cristo, qual aconteceu no passado, né, no momento da grande transição das formas, quando modeladores do vaso orgânico mergulharam na densa massa física, fixando os caracteres que hoje definem os seus habitantes. É claro que Filomeno não fala dos Anunnakis, mas sabemos, sim, não é? Que a narrativa de Edgar... Mas tem alguns povos antigos que falam dos Anunnakis, né? Pois relatam sobre eles. São raças que... Aproveita e esclarece um pouquinho dos Anunnakis, já que a gente tocou no assunto, esclarece o que seriam mesmo os Anunnakis, tem muita gente que ouve o nome e não sabe o que é. Os Anunnakis, de forma assim bem generalizada, bem simples, né? Bem simples, eles povoaram a Terra, né? Desenvolveram tiveram um cruzamento dessa raça com os seres humanos ainda numa fase muito mais primitiva e que iria dar origem a o que eles chamam de uma nova forma de seres humanos na Terra, não é? Os Anunnakis são de outras civilizações que começou a habitar a Terra há
alguns milhares de milênios de anos atrás, e com essa transfusão genética desses seres de outro tipo de estrutura biológica, iria ter cruzamento com a raça humana e que daria a origem da raça que nós conhecemos hoje, não é? Tanto os Anunnakis como tantos outros formas de vida extraplanetária, como, por exemplo, né? Inclusive, né, James, tem sobre isso, tem no History, tem alguns programas que já mostram, né, os arqueólogos pesquisando e acharam ossadas de seres humanos um pouco maiores ou mesmo tamanho, mas com o crânio alongado, maior também. E eles acham que foi alguma coisa que fizeram ao longo da vida para aumentar o crânio, né? Mas há controvérsias, porque aquele ser não podia ter aquele crânio alongado desde a sua origem, né? Então, existem alguns documentários no History que fala isso. É lógico que eles dão a versão deles, né? Mas por que não ser um ser diferente de nós, né? Que estava aqui e morreu aqui, né? Exatamente, né? É algo que a gente precisa analisar, mas eu fico muito, como é que eu posso dizer? Mas eu prefiro analisar o que os espíritos nos dizem, não é? Ter uma fonte de referência mais segura, mais científica nesse sentido, né? Mas há uma questão também, quando eu vou tocar isso sobre a nossa consciência, que isso é importante, né? Ele diz também que da constelação do cocheiro, né, vieram aqueles nobres embaixadores da luz Davidson, que contribuiria para a construção da humanidade atual, inclusive outras inteligências alienígenas que já atingiram o patamar de moralidade altamente avançada e que já se vê em outros estágios evolutivos. E eles vão dizer que esses seres de várias constelações que têm um padrão, ou vamos dizer assim, a sua energia, o seu perispírito, porque cada planeta desse, cada raça dessa, para habitar um planeta físico, precisa ter um perispírito. E o perispírito, nesses planetas mais evoluídos, né, de raças como os nórdicos, vamos dizer assim, como é que o perispírito desses seres nórdicos, não é? Porque nós sabemos que o perispírito ele é composto, ele tem uma composição, é o que nós chamamos de microtúbulos, é uma composição da energia que aure do nosso próprio planeta. Então, cada planeta, cada alienígena que habita um corpo físico, como os espíritos vão dizer no livro dos espíritos, não é? Que cada planeta tem uma densidade, não é? Então, esse perispírito é constituído da energia que aure do seu próprio planeta, do nível de evolução que esse planeta se encontra. Então, eu tenho comentado muito em cima das citações da codificação espírita, que na medida que você vai evoluindo intelectualmente, moralmente e espiritualmente, você vai intelectualizando a matéria. Você vai mudando os padrões vibracionais do seu perispírito. E você começa a ganhar outra forma biológica diferente. Como, por exemplo, nós temos 3 andares, como vai dizer André Luiz, perdão, no livro Obreiros da Vida Eterna. Não é? Nós temos as nossas ideias inatas, que está no nosso subconsciente, nós temos a nossa consciência, que é o presente, onde está arquivadas as nossas ações, as nossas experiências, não é? E o terceiro andar da nossa consciência é o superconsciente. É essa interação da verticalidade
que é o germe da perfeição, é as nossas aspirações. Dr. Mossack, ele vai dizer que o nosso cérebro reptiliano ele tem os mesmos circuitos neuronais que os répteis têm. Só para alocar, o cérebro reptiliano é aqui atrás, né? Exatamente. O pessoal tem uma ideia. E que ele tem 350 milhões de anos de evolução. Então, quando o André Luiz apresenta de forma bem lógica, eu vou fazer uma ligação entre a evolução do nosso cérebro e a evolução da mente desses seres interplanetários. Porque nós estamos caminhando para atingirmos o patamar dessas outras civilizações mais avançadas. Eu vou voltar ao assunto da consciência. Quando aquele jovem rapaz, nos anos 80, o Bob Lanzar, você já ouviu falar dele, né, Davis? O Bob Lanzar. Já lembro esse nome, mas não lembro direito o que foi que eu li sobre ele. O Bob Lanzar é um norte-americano, um jovem, anos 80, uma mente brilhante. Ele foi contratado para trabalhar na Área 51. E ele teve contatos em um dos galpões, não é? Ele foi um geniozinho na escola, fazia algumas invenções, não foi isso? Isso, exatamente. O Bob Lembrei Lanzar, ele foi contratado para trabalhar em uma pesquisa para desvendar uma nave alienígena que foi capturada pelos norte-americanos. E ele descreve que, ao penetrar nesta nave, não é? Que era uma nave de estrutura pequena e que ele, quando entrou nesta nave, não é? Tinha pequenas mobílias. O que seriam essas pequenas mobílias? Ele descreveu que parecia ser uma casa de crianças, não é? E que provavelmente ele não sabe dizer de onde veio aquele tipo de tecnologia, e que era uma peça única, não tinha botão, não tinha fios, era como se fosse uma única moldagem e que funcionava, o que ele pôde dizer, não é? Dentro dos parâmetros da nossa tabela periódica na Terra, que não era o elemento 115, que é a radioatividade, a urânio. Mas o que ele descreve que era uma tecnologia que não era uma tecnologia da Terra. E que aquela tecnologia e aquela nave era uma nave estruturada para humanoides de uma raça de altura de 1 metro, 1,10 m de altura. Eram alienígenas pequenas, ele vai dizer. E ele dá descrição com riquezas de detalhes de quem inventou aquilo ali. Não era algo da Terra, é algo que foge às nossas referências de tecnologia. Então, retornando a evolução que nós... Só uma parte aí, James, eu estou lembrando agora, tem até um documentário sobre ele, que ele andou falando essas coisas e sofreu perseguição, né? Não foi isso? Estou me lembrando, tem um documentário sobre ele. E recentemente, alguns anos atrás, ele tornou a falar e confirmou. O que eu quero dizer é que quando o Bob Lazar teve nessa nave alienígena, e que, de fato, eu acredito, porque você não pode admitir que você é o único morador em um universo com bilhões e trilhões de galáxias. Também tem bilhões de planetas. Não, é meramente possível você achar que você é o único morador em um padrão vibracional da matéria bariônica. Existe uma densidade, como o Laércio Fonseca fala muito isso, das diversidades
de gravitação, de mundos paralelos, é constituído por formas de vidas super avançadas. Eu não estou aqui me referindo ao espírito, eu estou me referindo a civilizações que vibrem em outros padrões. Então, quando nós, o André Luiz, não é? Ele fala que as nossas ideias inatas no nosso subconsciente, tá? Os instintos, né? As experiências de vidas passadas estão lá nessa parte do nosso subconsciente, que é o térreo. Aí ele diz que o presente é a consciência atual, onde nós estamos registrando as nossas ideias, as nossas lições. E que o futuro, que é o superconsciente, significa que quando nós estamos evoluindo espiritualmente, moralmente, você vai criando novas aspirações para o futuro. E chegará um momento em que a raça humana, os seres humanos, atingirão um patamar de evolução moral e a sua consciência, a sua pineal, vai começar a ter conectividade com outras civilizações. Como eu estava comentando ontem, né, uma das nossas palestras presencial aqui em Salvador, eu comentava sobre o pensamento cria a vida que procuramos. E quando eu abordo esse tema, Davidson, o pensamento cria a vida que procuramos, e eu comentava que se você deseja manter contato com seres de outras dimensionalidades, com os espíritos desencarnados, como também manter contato com outros seres de outras civilizações, amplie a sua pineal, dê uma potencialidade à sua epífise, o James. Como é possível eu aumentar a densidade da minha pineal? Fazendo uma observação. Se eu não me engano, em 2014, foi publicado em uma revista científica inglesa uma recém-descoberta dos cristais da pineal. E essa revista deu uma notoriedade mundial. E nessa revista, eles vão citar o livro Missionários da Luz, psicografado por um suposto espírito André Luiz, por um médium brasileiro, cujo nome dele se chamava Francisco Cândido Xavier, e que este suposto espírito, que na Terra era médico, na década de 40, quando o livro foi publicado, Missionários da Luz, ele falava sobre a função da pineal, algo que a ciência só iria descobrir no início do século XXI. O que eu estou querendo dizer que André Luiz já falava que a pineal, vamos dizer assim, é o ponto neurálgico da conexão do ser encarnado, do homem da Terra encarnado, com a sua conexão com os universos, como, por exemplo, eu diria de forma assim alegórica aos nossos caros ouvintes, que a nossa pineal é uma antena parabólica muito bem sintonizada com as vibrações do cosmos. Então, se você quer manter contato com civilizações, com seres extraplanetários, amplie a potencialidade desse seu superconsciente. Mas de que forma, James? Qual é a técnica para ampliar a sincronicidade da minha pineal com o cosmos? Simples. O que eu comentava ontem numa palestra. O pensamento cria a vida que procuramos. Simplesmente. A resposta que eu vou dar a vocês foi uma resposta tão simples, de forma tão alegórica, e que Simão Pedro
pergunta a Jesus, depois de um dia inteiro, Jesus atendendo os necessitados, e Simão Pedro vê Jesus derramando lágrimas. E Simão se aproxima de Jesus, Rabi, Rabi, por que choras? E Jesus responde, eu derramo lágrimas porque a humanidade não entendeu a minha mensagem. A humanidade ainda não conseguiu entender qual é o meu propósito aqui na Terra. Porque o próprio Cristo, vamos dizer assim, ele foi o maior alienígena cósmico que veio à Terra, este ser de dimensionalidade astronômica. E qual foi a resposta que Jesus deu a Simão Pedro? Para que Simão Pedro ampliasse a sua pineal. Claro que Jesus não falou em pineal naquela época, Tinha mas, condições, né? mas a resposta que Jesus deu é exatamente o que eu quero afirmar a vocês. Houve um momento que Simão pergunta a Jesus, Rabi, o que eu devo fazer para me aproximar de Deus? E qual foi a resposta que ele deu? És através da oração, da prece, traduzindo, és através da meditação, da introspecção, de você olhar para si mesmo, o controle das suas emoções, é você abrir a janela da sua mente, vibrar em frequências positivas, colocar... Imagine se Jesus dissesse a Simão, Simão, coloque uma música de Mozart, de New Age. New Age. Aí Simão Pedro ia dizer o que é New Age, o que é Mozart. Aí Jesus ia responder, Faz uma Mozart, yoga, uma oração. Sebastião Bach, será grandes compositores que vão reencarnar no futuro da humanidade e que essas músicas dele, Simão, eleva o estado emocional da alma. Então, quando você ouve uma música de New Wave, uma música clássica, e que você controla a respiração, seu batimento cardíaco, você vai ampliando o seu estado de consciência e você vai entrando em novas faixas vibracionais, como, por exemplo, me fugiu o nome, Sai Baba, não é? Sai Baba não, Yogananda. O Yogananda, quando foi produzido aquele livro, Autobiografia de um Yogi, se eu não me engano, há um documentário na Netflix falando sobre Yogananda, e Yogananda, ele muito bem soube lidar com o seu estado de consciência alterada. Essa é a aspiração futura da raça humana, não é? Um mundo de regeneração ocorrerá no mundo em que você tiver um autocontrole da sua consciência, quando o seu superconsciente estiver em novos patamares de aspirações. Yogananda, ele vai dizer que ele mesmo controlou o seu processo reencarnatório. E houve um momento que ele disse, olha, eu é que vou determinar o dia que eu vou desencarnar. Ele dizia isso, né? Então, ele tinha, vamos dizer assim, um controle total da sua própria consciência. Própria vida, consciência de vida dele. Né? Dele. Por quê? Porque ele foi, ao longo dos milênios, das sucessivas migrações, porque são avatares que são oriundos de outros planetas, não é? Como as civilizações do Egito, da Grécia, que eram os ex-exilados de Capela. Dos maias astecas. Capela foi um planeta que atingiu um grau de evolução intelectual, moral e espiritual tão avançado que houve uma raça que estava atrapalhando a evolução de Capela. E o que ocorreu? Os capelinos enviaram para a Terra aqueles repobros, aqueles espíritos rebeldes, né? E que precisavam ir para um planeta prisão. Aí mandaram aqueles detentos que estavam criando uma rebelião em Capela, atrapalhando o progresso moral e espiritual de Capela, mandou essa turma toda para onde? Aqui para a Terra. Aí aparece Davidson,
aparece James Day e tantos outros que carrega esse DNA dos capelinos. Muitos de nós E, carregamos esse e DNA eles dos eram, capelinos. né, James, eles eram tão atrasados lá, vieram para cá, que simplesmente formaram a civilização egípcia, que ninguém sabe como eles construíram aquelas pirâmides, que é tão perfeita o encaixe das pedras e o corte delas, e não tinha laser naquela época, né? As civilizações dos hindus, né? As antigas da China, tudo, construíram coisas maravilhosas em torno do planeta, né? E eram muito atrasados lá, né? E a gente São, até hoje está estudando o que eles fizeram. pois é, né, Davidson? Nós recomendaríamos, né, Davidson, o livro A Caminho da Luz, Do Emmanuel e de, do Chico. de Emmanuel, né? E que são civilizações, eram castas que viviam em capela, e cada casta dessa reencarnou na Terra para trazer um progresso Um de todas avanço, né? essas castas capelinas. A mais avançada, moralmente, era os hindus, os indianos, não é? Que sempre estava ligado à questão da espiritualidade. Então, retornando para a nossa Só realidade antes de como você ser. retornar, deixa eu só aproveitar aqui e dar um alô para o Robson, que apareceu depois, aí, o Robson Nascimento, nos dando bom dia, né? Aproveitar esse trechinho, e a Helenice Tenório Cavalcante, nossa companheira de rádio, vai ter um programa logo em seguida com a nossa companheira Miriam, né? Nossa amiga Miriam de muitos anos também, vai trazer assuntos sobre o mês da mulher, né? O dia da mulher. Então, ela vai continuar com esse assunto. Então, sejam bem-vindos todos também, né? E vamos tocar, vamos mais em frente. Então, meus amigos, para onde nós estamos caminhando? Como dizia um título de um filme, assim caminha a humanidade, assim está caminhando a nossa consciência. Isso é uma hipótese, né? É como funciona a mente dessas raças mais avançadas, né? Como funciona é o grau de evolução em que eles já se encontram. Quando eu citei semana passada o relato de Onilson Pater, quando ele dá carona a um rapaz, que mais tarde ele vai se identificar como Alex na nave espacial, e ele dizia assim, ó, quando eu ia responder alguma coisa, ele já antecipava o que eu pensava. Ou seja, aquele, aquele, aquele homem, não é? De outra, aquele humanoide usando uma estrutura semelhante à nossa, uma estrutura biológica semelhante à nossa, tinha a capacidade de fazer a leitura mental do pensamento de Dionísio Pátero. Ou seja, esses seres, quando eles chegam a um patamar de evolução, a comunicação deles se dá não a comunicação verbal como nós utilizamos, que essa nossa comunicação verbal ainda é uma comunicação muito primitiva, não é? Do homem de Neandertal. Lembre-se que a nossa primeira comunicação verbal foi através de grunhidos, não é? A gente se comunicavam através de grunhidos, não é? E hoje usamos essa nossa comunicação verbal. Mas vai chegar um momento que a nossa comunicação será Telepática, né? através de padrões mentais, da leitura do pensamento, de uma comunicação através da telepatia, da telecinesia, né? E que o professor Michio Kaku, no filme, olha, no livro O Futuro da Mente, e isso, estamos caminhando para lá. Né? O Futuro da Mente, esse livro. O Michio Inclusive, não Kaku. poderia ocorrer isso aí hoje, porque já pensou todo mundo lendo o que o outro está pensando, sentindo, ia ser complicado hoje em dia. Mas estamos caminhando para isso. Estamos Então, caminhando para isso, mas ainda é complicado. ele diz que eu também eu vou por aí, que eu acho que nós seremos uma raça híbrida, não é? Uma metade humana, uma metade de tecnologia, da biologia sintética, não é?
e que é um exemplo. Eu tenho alguns amigos que já desencarnaram, não é? O Aguinaldo, o Arnaldo Dutra, vários amigos nesses últimos 10 anos desencarnaram, e eu tinha o Facebook, eu tinha, como é que eu posso dizer assim, as informações das internets desses meus amigos, né? E eles desencarnaram. Outro dia, eu estava mexendo no meu Zap e vi o Zap de um dos meus amigos que faleceu há uns 4 anos atrás. E aí eu disse assim, bom, eu estou com o Zap desse meu amigo que faleceu já tem quase 4 anos. Será que se eu mandar um Zap ele vai me responder? Não é? O que eu estou querendo dizer que o Lá da Michio Kaku, transcomunicação. que aí outra história com a nossa querida Sônia Rinaldi aí de São Paulo. Eu tive o prazer de participar Nós desse. fizemos um programa com o Luiz Ru falando sobre transcomunicação aqui. Ele Pois falou é, da Sônia Rinaldi Luiz também. fala muito isso também. Então, assim, aí é outro assunto, né? De Marduk. A própria Sônia Rinaldi, no seu livro, ela vai falar sobre Marduk, a tecnologia de comunicação. Mas o que eu quero dizer de algo que já está diante de nós praticamente nós estamos nos tornando uma raça high-tech, que teremos tecnologia dentro da nossa estrutura biológica, como vai dizer o Michio Kaku, como vai dizer outros, né? De que ter uma mente artificial, no momento que eu desencarnar, não é? Todo esse meu pensamento, não é? Os circuitos neuronais meu, poderá ser recomposto em um cérebro artificial. E no dia que Davidson disse, olha, eu vou convidar James Ney para que ele venha falar sobre civilizações super avançadas. Aí o nosso amigo Tavares vai dizer, Davidson, mas o James desencarnou já tem uns 6 anos. Sim, mas a mente dele está arquivada aqui em um gigantesco HD e ele vai ser projetado através de uma imagem holográfica e nós vamos conversar com ele. Mas como isso é possível? É porque Os filmes do Superman falam dessa tecnologia, né? Então, isso vai acontecer e não se sintam surpreendidos, porque isso é uma questão de tempo. Significa que a evolução na Terra ela está se dando nesses níveis de patamar. Há uma evolução tecnológica muito mais do que a evolução moral. Só que isso é uma hipótese nossa, chegará um momento em que a tecnologia, o avanço tecnológico vai chegar em uma saturação que há uma necessidade mais do desenvolvimento moral. Eu peguei esse filme, não é? Esse filme aqui de Disney. Levanta um pouquinho mais que não está dando para ver. Não é? Wall-E. Abra aí para. Está vendo aqui? Wall. Esse filme fala sobre o futuro da humanidade. Não é? É um desenho de que o homem acabou com a vida na Terra e eles vão morar em uma nave espacial. E lá eles são altamente tecnológicos. E o Will vai descobrir uma forma vegetal, uma planta que sobrou com a destruição da Terra, porque o maior inimigo hoje que existe na Terra somos nós mesmos. O próprio homem. O próprio homem é o perigo. Deixa eu aproveitar e desmistificar uma ideia que se tem aí por causa de Hollywood, né? O pessoal acha que os alienígenas vêm aqui explorar a Terra, levar minerais, conquistar, né, dominar, né? Aí eu pergunto, né, se eles têm tanta tecnologia, se a gente recebe visita deles desde o tempo das cavernas, por que eles já não fizeram isso, né? Então não tem lógica pensar que eles são nossos inimigos, né, que vão vir aqui para dominar, porque se eles quiserem já teriam feito, mas nós temos um plano espiritual, o governador do nosso planeta, Jesus, que controla tudo isso, né?
Então, para desmistificar isso daí que você estava falando, né? Com o nosso próprio inimigo, não são eles, somos nós mesmos. Pode continuar, Somos James. nós Só para mesmos. desmistificar isso que o pessoal pensa às vezes. E eu sempre digo, né, Davidson, que ah, somos inteligências do universo. Quando o Kardec pergunta à equipe de espíritos, que, afinal de contas, quem realmente eu sou? E a resposta: o princípio inteligente do universo. E como princípio inteligente do universo, você manipula as infinitas possibilidades que existem dentro do universo. E que o que nós estamos vivendo hoje é muito ainda periférico. Nós estamos dentro de uma guerra. As guerras civis, as guerras religiosas nesses últimos 2000 anos é o que mais mata na humanidade, porque a humanidade ainda vive de braços dados com egoísmo. Então, no dia em que o homem descobrir a potência cósmica do amor, vamos vibrar em outros estágios. Já encerrando, né? Porque hoje eu vou ter que viajar. 4 minutos. Cristo. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: este Cristo alienígena, este Cristo extraplanetário, que mergulhou na densidade física, na cronologia do espaço-tempo na Terra, 33 anos, 33 primaveras, ele iria habitar um corpo biológico durante 33 anos. Este ser cósmico interplanetário Cristo, ele veio de civilizações tão avançadas que os mundos onde o Cristo viveu já deixou de existir há bilhões de anos. Para que ele se condensasse à Terra, ao corpo físico nosso, ele levou milênios diminuindo a sua vibração energética para se acoplar ao que nós Adaptar ao chamamos planeta Terra. para as vibrações do nosso planeta Terra e para a vibração da densidade do nosso corpo. Então, são grandes avatares que têm conduzido o destino desses mundos primitivos no estágio em que a humanidade se encontra, sob a égide desses seres interplanetários, como Cristo, que recebeu a cunha de ser o governador espiritual do nosso orbe terrestre. Portanto, as minhas considerações finais, que façamos uma nova releitura da codificação espírita, que fala bem claro: há muitas moradas na casa do meu Pai e as infinitas possibilidades de vida fora do planeta Terra. Gratidão, muita paz. A gente agradece a sua participação, James, e sei que você tem uma viagem aí, né? Já, a hora que você quiser encerrar, pode encerrar, a gente vai tocando o finalzinho do programa aqui, né? Agradecendo de coração. Eu vou ter que sair, né, por conta dessa nossa viagem, que eu estou com compromisso, não é? E desde já, mais uma vez, eu agradeço a Davidson, aos ouvintes, né, que possamos estar sempre sintonizados na frequência do amor, da gratidão, e ampliando o nosso estado de consciência para que a gente sinta essas verdadeiras conexões pleidianas, né, na nossa vida e na nossa mente. Gratidão a todos, um abraço e vou me despedir. Um abraço, Davidson. Grato, James. Muito obrigado. Ok, obrigado. Vamos aproveitar, né, que o James finalizou a sua explanação, e como a gente está falando, desmistificar, né? A gente não deve ter medo desses seres que são muito superiores a nós. Porque se eles quisessem fazer qualquer coisa aqui na Terra, né, como Hollywood muitas vezes mostra, né, já teriam feito, né? É muito mais fácil lá atrás do que hoje, né, que nós temos mais tecnologia, mais armas, né? Então nós temos aqui
que pensar que eles estão aqui sempre para nos ajudar. Às vezes a gente não entende muitas coisas, né? Como essa parte de clonagem que o James falou, essas experiências com DNA, mas eles têm as razões deles para fazer isso, né? No universo de várias civilizações que nós estamos, né? A nossa raça, né? O projeto de Jesus para a raça humana, nós temos um planeta lindo, né? Uma natureza abundante, nós temos um corpo físico maravilhoso. Então é lógico que, entre aspas, vamos dizer assim, a gente faz um pouquinho de inveja muitas vezes às outras raças. Não pela nossa evolução moral, que nós estamos bem abaixo deles, mas pelas dotes que Jesus, né, no projeto divino para o nosso planeta fez. Do nosso planeta como ele é, do nosso corpo físico como ele é. Né? Então, são trocas, né? Troca de experiências, de tecnologias que acontecem. Né? Então, nós vamos ficando por aqui, chamando o Tavares, né? Não houveram perguntas. Temos aí a nossa companheira Vera Muniz, já esteve aqui com a gente também. Né? Vera, muito obrigado pela sua participação. Né? Então, a Vera está aqui conosco, né? E companheira do nosso Centro Espírita, né, do CRE, Centro de Renovação Espiritual. E agradecemos a participação de todos aqui, né, da Alcione, que não é da constelação de Alcione, né, Alcione? Mas é o nome somente, né? A Sandra Souza, a Lúcia Nicolini, o Robson Nascimento, a Lenice Cavalcante e a Vera Muniz, né, a todos que estiveram aqui conosco, que não escreveram aqui no chat também. E vamos chamar o Tavares para fazer a divulgação da programação da rádio. Com você, Tavares. Tavares? Ele deve estar ocupado. Então, enquanto o Tavares não vem para fazer divulgação, vamos só finalizar o assunto também, tecendo um comentário. Né? Existem hoje muitos documentários, né? Não são espíritas, mas são documentários, quem tiver interesse pelo assunto, que quando a gente tem a base da doutrina, a gente começa a enxerga de outras formas. Então tem alguns documentários, é lógico que muitas vezes eles viajam na maionese, como a gente diz popular, mas tem muitos dados significativos que militares, pessoas que trabalharam em projetos secretos, vieram a público a falar. Né? Então a gente pode deixar alguns documentários na Netflix, né? Na History também, que fala sobre esse assunto. Né? Como a gente falou, às vezes eles viajam um pouco na maionese, mas a gente consegue fazer uma relação que esses seres realmente têm uma elevação moral. Inclusive, esses seres, os tipos arianos que o Tavares falou, são muitos contatos de pessoas que tiveram com esses seres, né? Ao contrário de como às vezes Hollywood fala, como se diz que eles são pessoas muito agradáveis, o contato com eles dá uma sensação maravilhosa, que eles são muito agradáveis, emanam uma energia muito boa, são calmos, serenos, né? Assim como se a gente tivesse um contato com o espírito superior. Né? São as mesmas sensações, porque eles são espíritos superiores, só que reencarnados, né? No orbe deles, mais adiantado, mas reencarnados. Então, esses seres normalmente nos transmitem uma paz, né? Uma tranquilidade, que muitas vezes a gente consegue ter isso com a espiritualidade superior também. Né? Então, que a gente possa sempre colocar em mente, né, isso. E como o James estava falando também, as possibilidades da nossa mente, para onde estamos caminhando. Existem alguns documentários também, filmes, né, e até um livro que chama-se O Segredo, que vai muito nessa linha, né, que muitas vezes parece uma coisa mística, né, distorcida, mas realmente é a nossa realidade. Muitas vezes a gente culpa a nossa realidade por uma série de coisas, pelo processo kármico, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela situação na empresa, pelo chefe, por isso, por aquilo. Mas, na realidade, né, o culpado somos nós mesmos. Né? Somos nós que criamos a nossa realidade pelas vibrações, sentimentos, emoções que emanamos e pelos pensamentos. Né? Por isso que a gente patina ainda na evolução, de deslanchar a humanidade para uma evolução de orbes mais adiantados, como nós falamos aqui, a gente patina muitas vezes ainda por se prender em pensamentos e em emoções negativas. Aí a nossa vida não deslancha, né? E a gente fala por quê, né? Tem processo kármico de aprendizado, sim.
mas nós temos as possibilidades de criar a nossa realidade. Como disse Jesus, vós sois deuses, né? E que nós éramos co-criadores junto com o nosso Criador. Tavares, bom dia, tá por aí? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom Consegui dia. sair de uma sala, estou entrando em outra e vou já entrar em outra aqui. Hoje, Então, amanhã está vamos meio lá. complicada, mas tudo bem. Meu A palavra amigo, está contigo. hein? A palavra Oi. está contigo. Ah, maravilha. E aí eu quero chamar para as estreias que irão acontecer, ou já aconteceram, né? Inclusive, o programa Vultos Históricos do Espiritismo já ocorreu, vai ser toda terça-feira, 15h10, certo? Com o nosso irmão Orson Peter Carrara, sempre um convidado e sempre um vulto. Essa semana foi a Malha Franca, grande educadora, e o convidado foi o Marcos Demário, do Rio de Janeiro. Também estreia em abril o programa Educação Planetária, com a professora Amália Causama, de Angola, África, e João Antônio Cruz, aqui do Brasil, segunda-feira, dia 4, 10h30 da manhã, aqui no Brasil, 15h30 em Angola. Também em abril, só que no dia 12 de abril, às 19 horas, estreia o programa Bezerra de Menezes, o Homem, o Seu Tempo e a Sua Missão, com o nosso querido Luciano Klein. Em abril, temos também mais duas estreias. É o programa Estudando a Obra Paulo Estevão, que é o livro Paulo Estevão, é segunda-feira, dia 4, 13h15, 1h15 da tarde, com a Rosmaria Castro, do Rio de Janeiro. Logo em seguida, às 14h30, ela volta para fazer o programa Estudando as Cartas de Paulo. Queremos também convidar para o próximo sábado. Nós continuaremos estudando a Revista Espírita de Allan Kardec, de janeiro de 58, é o segundo artigo. Já estudamos a introdução, o primeiro artigo semana passada, e agora o segundo artigo, diferentes modos de comunicação. Vão estar presentes o nosso querido Hélio Tinoco, lá do Vila Velha, Espírito Santo, e o apresentador do programa da hora, que é o Davidson Borges, de São Paulo. Então, convidamos a todos. Queremos também lembrar que nós temos agora na Web Rádio uma programação de manhã, à tarde e à noite, e uma programação noturna de domingo a domingo, sempre a partir da meia-noite. Da meia-noite até às 6 horas da manhã, nós reprisamos os programas que ocorrem durante o dia aqui na Web Rádio Estação da Luz. Meu amigo, essas são as nossas divulgações e estreias para esse mês de março e abril. Muito obrigado, meu querido. Obrigado você, Tavares. E vamos encerrando aqui o nosso programa. Semana que vem estaremos com a Cristina falando sobre terapia de vidas passadas. E agradecemos a presença de todos e encerrar com o pensamento de um filósofo, né, que dizia o seguinte, há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. Então vamos prestar mais atenção no céu e principalmente na nossa própria evolução. Que assim seja, graças a Deus.